paz do Senhor, igreja, amém? Quero convidar você a se pôr em pé nessa noite. Quero cumprimentar você de casa também, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo esteja na sua casa nessa noite, esteja ao seu lado nesse momento. Que esse culto seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e que você sinta a presença dEle aí onde você estiver. Nós vamos cantar e adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Divino, grande ensinador, vem, descobre as nossas vidas, Cristo Salvador. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder, eterna glória. Mostra o teu amor, vem, demole os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e eterna graça, mostra o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, derrama a mesma bênção sobre nós também. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e eterna graça, mostra o teu amor. Glória a Deus. Amém. Amém? Meus queridos, que o Senhor Jesus faça presente na vida de cada um hoje, viu? Nós temos uma noite abençoada na presença do Senhor. E esse momento agora é o momento da leitura, da nossa leitura inicial. E eu peço para os irmãos abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Todos encontraram? A palavra de Deus fala para a gente assim essa noite. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a qual tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Amém, irmãos? A mensagem hoje vai ser trazida pelo pastor William Correia, daqui a pouco. A equipe de louvor vai estar trazendo os nossos louvores. Então vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor venha se fazer presente nesse culto da gente, né? Para adorarmos, porque primeiramente tem que ser adorado o Senhor de todo o nosso coração, né? Então vamos tirar esse momento com Ele. E vamos aproveitar também, nessa oração, vamos orar pelas nossas ofertas. Tá ok? Vamos juntos orar? Santo Deus, Pai amado, Pai bendito, Pai amado, te louvamos e te adoramos, Senhor. Porque o Senhor, Pai amado, é o nosso Deus único e perfeito, Jesus. Pai amado, estamos na Tua casa essa noite, Jesus amado, para bendizer, Pai amado, tudo que Tu fez em nossas vidas, Jesus.
E agradecer a Ti, Pai amado, por mais uma oportunidade, Pai, de iniciar essa semana na Tua presença, Deus querido. Pai amado, permita, Senhor amado, que nós tenhamos louvores abençoados, Pai amado, que nos elevem, Jesus querido, chegue até Teu trono, Senhor. Possamos ter, Pai amado, um momento de mensagem também, Jesus querido, poderosa da Tua palavra, feito trazido pelo nosso pastor, Pai amado, aqui também. Senhor, tenhamos, Pai amado, uma noite especial contigo, Jesus. E possamos ser, Pai amado, também, Senhor, cada um que veio à Tua casa hoje, Senhor, quem está nos vendo, Pai amado, também pela transmissão, Jesus querido, seja alcançado pela Tua graça e seja abençoado por Ti, Jesus. Também, Senhor, nessa mesma oração, Pai amado, pedimos a Ti, Pai amado. Abençoa, Pai amado, os ofertantes, Pai amado, os dizimistas, Pai amado. Pai amado, permita, Senhor, que possamos ter condição, Senhor, de manter a Tua obra ativa, Jesus. O Senhor não precisa, Pai amado, de recursos financeiros, Senhor. Mas a casa que o Senhor precisa, Jesus querido, Tu nos permite, Pai amado, continuar esse trabalho, Pai amado, mediante a Tua autorização, Santo Deus. Abençoa, Pai amado, irmão, Pai amado, que pode doar hoje, Senhor, irmão que não pode, Jesus querido. Derrama a Tua bênção maravilhosa sobre as suas vidas, Pai, para que possamos, Pai amado, sempre cantar louvores a Ti e render-lhe graças, Jesus querido. Te pedimos isso no Teu santo nome poderoso. Amém, Jesus. Excelente culto a todos, irmãos. Vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Que você possa enxergar Jesus na sua frente, na frente dos seus problemas, na frente das batalhas. Que Ele possa vir ao seu encontro nessa noite. Nós esperamos, Jesus. Quando o mar agitado estiver e fantasmas
nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificar o nome do Senhor Jesus Santo, nessa santo é o noite. teu nome, Deus. Glória a Porque Deus. o Senhor Jesus é bem-vindo nesse Digno de lugar. toda honra e toda glória, Deus. Nós abrimos o nosso coração para a Tua presença nessa noite, Jesus. Glória a Deus, Seja aleluia. bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo para fazer, Senhor, o que o Senhor quiser nas nossas vidas nessa noite, Pai. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Fogo consumidor, sem impedimentos, vem
Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito és tu, Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero ler aqui no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28 em diante, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Senhor bendito, poderoso Pai, aqui estamos em Tua presença outra vez, meu Deus, neste templo, para Te adorar, para buscar a Tua face, meu Deus. Nós Te agradecemos, meu Deus, pelos irmãos, por todos nós que estamos aqui. Viemos com o propósito de buscar as Tuas bênçãos e Te adorar, meu Deus. Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, para falar da Tua palavra, daquilo que me mostraste e eu preparei, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda aí, que os irmãos também possam entender bem a palavra desta noite. Faça em nós a Tua vontade, as Tuas bênçãos sejam sobre nós, é o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus, irmãos, por mais um momento de culto. Estamos contentes em ver os irmãos, contentes de ver a irmã Ana ali, com o pastor Nivaldo. Graças a Deus. O Senhor tem feito muitas curas em nosso meio, graças a Deus, né? E nós louvamos ao Senhor por isto. Amados, nós temos, depois de amanhã, no dia 24 de janeiro, o aniversário da igreja completando 91 anos. Quando o pastor João Augusto da Silveira, lá no seu quarto, ele ajoelhado, ele sedento, ele orava, ele lia muito aqui sobre os apóstolos, sobre Atos 2, e ele não se conformava de realmente não ter essa bênção na sua vida. E quando então ele foi ao seu quarto, e orou bastante, e o Senhor o batizou com o Espírito Santo. A importância, meus amados irmãos, de ter uma igreja na unção do Espírito Santo, é assim, de uma importância tremenda, porque como a igreja apostólica, a igreja formada após a subida de Jesus Cristo, aquela igreja estava ali no cenáculo, quase 120 pessoas, e a Bíblia nos informa que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então eu fico assim, pensando, poxa vida, se todos nós tivéssemos também este prazer de sermos batizados com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, a igreja seria poderosa na palavra, e o resultado lá de após Pentecostes, 3.000 almas, depois 5.000 almas, e as igrejas caminhavam e avançavam. A maior necessidade do pecador é Cristo Jesus, o Salvador. O presente de Deus para o mundo caído. Continua em vigor. Cristo continua salvando pela sua graça,
pessoas e pessoas quando a igreja sai a anunciar a palavra de Deus. Entretanto, a maior necessidade do crente agora, um pecador perdoado e remido, é o poder do alto, a plenitude do Espírito Santo. Se Jesus é o presente de Deus para o mundo, o Espírito é o dom para os crentes de hoje e desde Pentecostes. Por isso que é importante, amados irmãos, quando das nossas orações, nós priorizarmos um momento da nossa oração para a busca do poder do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo e de repente também você ser batizado com o Espírito Santo ou ser presenteado pelo um dom do Espírito Santo. Como é importante. Aqui no começo, em Gênesis 1 e 2, já informa aqui sobre o tema da nossa mensagem, a atuação do Espírito Santo na história. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já o Espírito Santo atuando ali na criação, juntamente com Deus Pai, Deus Filho, e a criação, o Espírito de Deus estava ali, fazendo a obra juntamente com o Pai e com o Filho. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuou através dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, através dos sacerdotes, levitas, juízes, através de alguns reis. A Bíblia informa que tinha reis bons, assim, no olhar de Deus, e os maus, no olhar de Deus também tinha. Então o Espírito de Deus agia na vida dos reis, dos juízes, dos sacerdotes, dos profetas. Neste período o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica. Os irmãos atentem bem para isto, porque logo mais ela muda. Se manifestava esporádico, capacitando pessoas para guiar, exortar, para liderar o seu povo. E era desta forma. Homens, mulheres foram orientados pelo Espírito Santo no Velho Testamento para exortar, para realmente ensinar, para corrigir. E nós temos alguns exemplos, não poderíamos aqui citar todos os exemplos, realmente seria assim o tempo nosso muito pequeno para uma mensagem e grandes os exemplos que nós temos no Velho Testamento. Mas temos aqui, os irmãos se lembram bem da habilidade que José tinha para administrar o Egito. José que ele tinha sido preso, José que tinha já lá na prisão interpretado alguns sonhos e assim por diante, até que chegou em Faraó, que Faraó mandou chamá-lo, e onde ele foi interpretou aquele sonho, não é mesmo? Das 7 vacas magras e gordas, 7 anos de abundância, 7 anos realmente de total sequidão, onde não haveria tanta abundância. Nós temos aqui em Gênesis 41, no versículo 38 e 39, parte do que eu estou dizendo agora. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homens como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha só. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Veja só a posição realmente de Faraó, enxergando em José o Espírito de Deus. Esse é um dos exemplos.
Também nós temos o Espírito Santo habilitando os engenheiros na construção do tabernáculo. Está aqui em Êxodo, no capítulo 31, os versos 1 e 3. Olha só, que importância o Espírito Santo naquela época, orientando os engenheiros sobre a construção dos tabernáculos. Veja só. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo o artifício. Vocês estão vendo a ação do Espírito Santo? E Deus realmente precisava de pessoas habilitadas para todo o ofício. E aqui no caso do tabernáculo, né? Temos ainda mais um exemplo. Deus capacitando Moisés e seus auxiliares na condução da congregação em Israel. Não vou ler essa passagem. Números 11, 24 a 29. E ainda temos aqui capacitando a Josué na sucessão de Moisés para liderar o povo de Canaã. Moisés não entrou em Canaã, mas o seu sucessor, Josué, entrou com a nova geração lá em Canaã. Também temos outros exemplos, capacitando os juízes de Israel. Todos eles foram capacitados pelo Espírito de Deus. Também capacitando os reis de Israel, capacitando os profetas de Israel. Eu quero ler aqui para os irmãos, em Amós, em Miqueias, no capítulo 3, e verso 8, que diz o seguinte: Miqueias 3, verso 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isso aqui é o profeta Miqueias. Nós temos também o profeta Joel, que eu fiz a leitura antecipada aqui, que diz que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Ele profetizando já lá, já no tempo, acredito que Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado assim em sua plenitude sobre todos aqueles que estavam reunidos ali no cenáculo. Esses são exemplos, poucos, que eu citei do Velho Testamento, mas nós temos a seguir, do nascimento de Cristo até Pentecostes, o Espírito Santo atuou por intermédio do glorioso ministério do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que Jesus fez por ocasião do seu ministério terreno foi por orientação do Espírito Santo. Jesus nasceu por geração do Espírito Santo, lá em Mateus 1:18. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito de Deus. Logo que ele saiu do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou. Jesus sabia do difícil ministério que ele iria ter pela frente. Jesus sabia, mas o Espírito Santo veio sobre o seu ministério. Teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo. Expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Pregava cheio do Espírito Santo. Eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo 4, dos versos 4, e depois 4, 18 e 19. Lucas 4, verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Agora, nos versos
18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus Cristo. Como foi importante, irmãos, para Jesus, a presença do Espírito Santo no seu ministério. De vez em quando os discípulos encontravam o Senhor Jesus Cristo afastado. E quando encontravam o Senhor Jesus Cristo, estava fazendo o quê? Estava orando, buscando a presença do Pai, presença do Espírito Santo no seu ministério. Prometeu enviar o Espírito Santo para habitar conosco. Lá em João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador. Foram muitos momentos. Evidente que eu já disse que não tenho condições de ler todas as passagens em cada situação dessa. E de Pentecostes até a volta de Cristo, o Espírito Santo habita na igreja, a qual é o corpo de Cristo. E neste período, o Espírito Santo habita individualmente em cada crente. Aquele crente que o buscar, o Espírito Santo habita. Por isso que lá atrás eu disse da importância da nossa oração. Partezinha da nossa oração, nós buscarmos e pedirmos ao Espírito Santo o revestimento de poder sobre as nossas vidas. Para quê? Para termos mais facilidade para pregar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho de Cristo aonde nós estivermos. E eu acredito que sem a unção do Espírito Santo, nós ficamos assim, bem pequenos, sem vontade, sem poder para anunciar Jesus Cristo às pessoas. Mas com a presença do Espírito Santo, realmente a gente fica com este poder maravilhoso em nossas vidas, testemunhando e falando de Cristo para as pessoas. Foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes? Sim. Estavam ali quase 120 pessoas. A Bíblia diz, no verso 4 de Atos 2, que todos, não foram só 80 não, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Nós já tivemos, é lógico, cultos que nós presenciamos assim a plenitude do Espírito Santo no culto assim, de uma forma maravilhosa. Nós já tivemos. Acho que todos vocês já participaram de momentos assim, em que o Espírito Santo tomou conta da igreja, de todos os irmãos. É uma coisa assim maravilhosa, uma coisa espetacular, quando a gente sente realmente o poder de Deus em nossas vidas, na vida da igreja. Não é mesmo? Cumprindo a promessa do Pai, que Jesus referiu e prometeu lá em Atos 1 e 2, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, aqui em Vila Medeiros, em São Paulo, lá no Mato Grosso, lá na África, em todo o mundo. Testemunha. Quando estamos cheios do Espírito Santo, seremos testemunhas do poder de Deus para falar de Cristo para as pessoas. E a Bíblia informa, meus amados irmãos, que Cristo voltará. E a Bíblia também diz que quando este Evangelho do Reino for pregado a todas as gentes, aí virá o fim. Então nós precisamos falar de Cristo para as pessoas. O Espírito Santo guiava a igreja primitiva na evangelização do mundo. Eu vou ler aqui em Atos 13, que já foi até lido pelo nosso querido irmão.
Atos 13. Olha só como diz. É um texto bem conhecido de todos nós, né? Vou repetir. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. Saíram os dois para evangelizar. E eu acredito que muitos chamados, nem todos, nos dias de hoje, são separados pelo Espírito Santo para a obra do Senhor. Para a obra do Senhor. E quando são separados, vai fazer aqui o que realmente o Espírito Santo fez com Barnabé e Saulo. Eles saíram para pregar. Muitas maravilhas aconteceram, né? E foi super importante para a igreja. E também Deus capacita, o Espírito Santo capacita individualmente a cada crente. Aqui em Atos 4, no verso 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos hoje interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Já pensou? Os apóstolos cheios do Espírito Santo, após Pentecostes, aqui no capítulo 4, no capítulo 3 aconteceu a cura do coxo. E evidentemente que aquilo realmente tomou conta das pessoas daquela época. E os sacerdotes, assim, de uma forma até estranha, é lógico, duvidando daquilo que os apóstolos estavam fazendo, já duvidaram de Cristo lá atrás, e agora dos apóstolos, prenderam os dois, é mesmo? Foi quando realmente eles foram chamados para relatar o que tinha acontecido. Foi isso que eu li para vocês aqui. Também nós temos, irmãos, o Espírito Santo, ele distribui dons espirituais à igreja. Eu faço questão de ler também, realmente, esta parte para os irmãos. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 4 a 11. De 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações e milagres, e a outros, profecias, e a outros, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente. Essa parte aqui, irmãos, é uma parte muito importante. Os dons espirituais na igreja.
eu entendo que todos os ministérios da igreja, toda a igreja, deveria buscar os dons espirituais. Para si próprio? Não. Para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja. Buscar o batismo com o Espírito Santo para si próprio. Não é mesmo? Como é importante. Quando a gente vê algum irmão ser revestido dos dons espirituais de um deles, como é importante, como é maravilhoso. Mas para isso acontecer, precisamos buscar mais, precisamos orar mais. E o Senhor promete aqui que nós devemos buscar. Não é privilégio de 1, 2, 3, não. É privilégio de todos nós. Todos nós podemos buscar os dons espirituais. Para benefício da igreja de Cristo. Para que isso aconteça, é lógico, muita oração, né? Muita oração, muita busca. Não só lá na sua casa, lá no seu trabalho, aqui na igreja, quando nós estamos reunidos. Realmente o Espírito Santo realmente tem tudo para operar através de cada um de nós, quando nós o buscamos. O Espírito Santo, é lógico, na sequência, ele enche os crentes dos seus frutos. E aqui é fácil a gente ler, aqui em Gálatas 5, que os irmãos conhecem bem, os versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os irmãos, imagine uma igreja, os irmãos cheios dos frutos do Espírito Santo. Uma das partes aqui mais difíceis é o domínio próprio. Quando de vez em quando a gente vê um ou outro saindo um pouquinho do rumo e não conseguiu dominar, né? Conseguiu dominar. Mas também é importante entender que a mansidão, a longanimidade, a paz, a alegria, amor uns pelos outros, isso é dado pelo Espírito Santo, irmãos. Que nós simplesmente, como carne, nós somos assim, individualistas. Só enxergamos nós, não enxergamos o irmão, não temos amor, não temos alegria com os irmãos. Então, nós precisamos, como igreja, estarmos cheios do Espírito Santo para realmente realizarmos toda esta parte. Uma característica marcante nessa igreja do primeiro século é que os crentes eram cheios do Espírito Santo e buscavam continuamente estarem cheios do Espírito Santo. Eu trago aqui à tona um fato importante que se deu lá na inauguração da igreja, em Pentecostes, no cumprimento da promessa do Senhor, ao enviar o Consolador. O texto sagrado diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, verso 4 de Atos 2. E nós encontramos várias vezes no relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que os cristãos eram cheios do Espírito Santo. Temos aqui alguns exemplos. Não vou ler passagens, só vou citar. Atos 2 e 4 já foi citado. Atos 4 e 8. Pedro perante o Sinédrio, que eu já citei. Então, lá diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele foi lá no Sinédrio, diante lá dos fariseus, é mesmo? Citar que eles realmente crucificaram a Jesus Cristo. Em Atos 6 e 3, o critério para a escolha dos primeiros diáconos diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós
7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. E ainda mais, Atos 7,55, Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. São pessoas cheias do Espírito Santo. Todos nós, depende só de nós poderemos ser cheios do Espírito Santo. Basta buscar, irmãos, muita oração, muita consagração. O irmão precisa periodicamente fazer um jejum, consagrar ao Senhor, buscar o poder de Deus, os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Aqui em Atos, no capítulo 9 e 17, (9 e 17). Quando da salvação que Cristo deu a Saulo, ele no caminho de Damasco, ele foi orientado para ir lá até Damasco e se encontrar com um discípulo chamado Ananias, não é mesmo? E aqui no versículo 17 diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E ficou mesmo cheio do Espírito Santo. Porque o que a ação missionária que Paulo desenvolveu no seu ministério só poderia ser de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é mesmo? As viagens missionárias que ele fez, ele enfrentou muitas coisas, com muito poder de Deus, poder do Espírito Santo, realmente ele venceu realmente todas elas. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, agora que o mundo é habitado por pessoas criadas por Deus, o Espírito Santo quer não só se mover, como habitar nos nossos corações. Portanto, ele já habita conosco, irmãos, e já se move no meio da sua igreja. Os discípulos perceberam esta vida do ressuscitado imediatamente no dia de Pentecostes. O medo se transforma em vigor, a apatia em audácia, em liberdade interior e em confiança no anúncio da verdade de Cristo. Assim vemos Cristo que realizou curas, os discípulos também realizaram. Cristo operou a ressurreição e os discípulos fizeram o mesmo. Mas só os discípulos? As igrejas que seguiram até hoje, até os nossos dias, também, cheias do Espírito Santo, poderão realizar prodígios, maravilhas, curas. É mesmo como temos muitos testemunhos. Nós temos muitos testemunhos. A questão da ressurreição que Cristo Jesus fazia ocorreu também com os apóstolos. Lembro daquele momento que Eutico caiu da janela do 3º andar, tiveram ele como morto. Paulo simplesmente foi lá, disse que pôs o corpo sobre ele e voltou a vida para o Eutico. É o poder de Deus, é o poder de Deus. Se tivéssemos que dizer em poucas palavras o que o Espírito realizou e realiza após Pentecostes, poderíamos simplesmente dizer: o Espírito realizou
e continua a realizar a igreja. Ela é o ambiente onde a palavra de Cristo é proclamada, é transmitida, a salvação atualizada, onde os santos formados realmente são formados, a graça é derramada, a fé plantada, a esperança renovada e o amor de Cristo derramado por meio deste mesmo Espírito, dia após dia, no coração daqueles que creem. Aqueles que não creem, realmente não têm esta parte. A igreja primitiva, ela era constituída de homens iletrados, incultos, pobres, sem prestígios. Pedro era um pescador. Os demais também não tinham cultura. Mas esses homens, após o revestimento do poder do Espírito Santo na vida deles, fizeram obras tremendas. Pedro, que antes era um homem carrancudo, duro, tal, após Pentecostes, realmente ele se adiantava, proclamava a palavra de Deus, mostrando Jesus, e as pessoas iam sendo salvas. Milhares de pessoas. O Evangelho se espalhava pelo mundo então. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo e eram guiados por eles. Eles possuíam o Espírito Santo e o Espírito Santo os possuía. Paráclito, né? O Espírito Santo ao nosso lado. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Mesma coisa. O Espírito de Deus, o Espírito Santo quer estar ao teu lado. Só depende de você, de mim, só depende de nós. Só depende de nós. Eu concluindo essa mensagem, eu digo, queridos irmãos, não pode ser diferente hoje. Pois o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, é o mesmo que está na igreja hoje, é o mesmo. O Espírito que habitava nos autores sagrados do Novo Testamento, é o mesmo que está realmente em nós hoje. O texto realmente nos afirma o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, realmente o Espírito Santo é para todas essas pessoas. E hoje, irmãos, qual deve ser a nossa atitude como igreja? Buscar o poder do Espírito Santo. Buscar o poder dos céus. A busca constante do poder do Espírito Santo em todas as atividades. Por isso que eu disse lá atrás, todos os ministérios da igreja, um dos objetivos principais, o principal eu entendo que é a proclamação do Evangelho de Cristo, mas buscar o poder do Espírito Santo, buscar os dons espirituais, também é de muita importância para a igreja. E a igreja ornamentada, cheia do Espírito Santo, ela poderá fazer obras maravilhosas através das pessoas. Não é através só dos pastores, dos missionários, dos obreiros. Não, não, não. Através de todos nós como testemunhas, cheias do Espírito Santo, do poder de Deus, podemos sair, o nosso testemunho no mundo afora, já é um recado para as pessoas te enxergar como diferente. Diferente de quê, pastor? Diferente daquelas pessoas que muitas vezes praticam realmente o pecado. É desta forma. Então eu conclamo a igreja para que busquemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amém.